Pinhata, carbonara, lasanha. Hum. No filme, os Minions, em uma tarefa de fazerem um filme sobre monstros durante a época de ouro de Hollywood, na época dos anos 20, eles acabam invocando monstros de verdade por acidente e logo acabam se tornando em um verdadeiro caos. Então, a mais nova tarefa dos Minions é não só fazerem um filme sobre monstros e tal, mas também para poder salvar o dia durante desses monstros de verdade antes que sejam tarde demais. Então, pela sua surpresa, ontem eu fui lá na sessão das 13h40 do mais novo filme das criaturas amarelas mais atrapalhadas do mundo desde 2010, chamado de Minions e Monstros, na Cinemark, em um shopping de Bragança Paulista que você já deve ter ficado sabendo. E olha que eu fui com expectativas bem baixas, porque quando eu tinha visto o trailer desse novo filme dos Minions, eu não tava meio que botando fé, e isso tudo porque de que tanto a franquia dos Minions e também do meu modo favorito também pode meio que ficar um pouco mais saturada de acordo com as pessoas que às vezes não estão muito mais acostumadas com o universo dos Minions, do meu modo favorito, isso e tudo isso só por causa que tá fazendo muito dinheiro e tal, e às vezes não ia muito rolar tanta coisa e tal. Mas só daí eu fui assistir Minions e Monstros do cinema ontem lá na Cinemark e que honestamente eu não odiei ele. Muito pelo contrário, eu achei ele bem legal e bem divertido ao mesmo tempo, na minha humilde opinião. Então me deixa contar os motivos do porquê eu particularmente gostei de Minions e Monstros. Número 1. Quando o assunto é no entretenimento, esse filme foge um pouquinho mais lá da recepção mista com que o meu Malvado Favorito 4 acabou tendo em termos de qualidade ou de recepção em geral e das pessoas e tal, desde 2024, uns 2 anos atrás. Mas só que em vez disso, eles colocam um pouco mais de coisas bem mais criativas, com humor um pouco mais caótico, mais ácido e tal, e também com os elementos bem mais raros aí de acontecer lá na franquia do meu malvado favorito, que no caso é sobre os anos 20, os monstros e também, e principalmente, a época de ouro de Hollywood. Mas sim, você pode até achar que isso pode ser mais um filme típico dos Minions, sem muita qualidade, porque é típico da Illumination e tal, mas com certeza é uma experiência muito tolerável de se ver. Em Hollywood, os novos astros da telona mudaram a cara da indústria cinematográfica para sempre. Os Minions voltaram com um toque de mistério. Babi. Número 2, os elementos dos anos 20 desse filme, que é onde o filme acaba se passando agora, desse mais novo filme dos Minions, foram com certeza as coisas mais bem representadas que eu já vi em uma animação ou um filme em geral que eu já vi na minha vida inteira. Até porque esse filme aí, o Minions e Monstros, agora se passa bem nos anos 20, ou seja, na época de ouro lá de Hollywood, quando o assunto é fazer filmes, em trazer a magia do cinema e tal. E já em todos esses elementos e referências dos anos 20 e tal, ou talvez bem no final dos anos 20 e também no início dos anos 30 e tal, tá presente aqui. E que inclusive não é a primeira vez que a gente vê isso, porque afinal, o primeiro filme dos Minions, que teve lá em 2015, que muita gente não gosta, mas eu gosto e tal, teve uma parada meio anos 50 e tal, enquanto no Minions 2, lá de 2022, tem uma pegada muito anos 70 e tal, e já em Minions e Monstros, ou seja, em Minions 3, agora tem uma pegada muito dos anos 20, e que com certeza é um filme que se representa muito bem e quando se passa nos anos 20, ou no final dos anos 20 e no início dos anos 30. Número 3, todos os Minions em geral, embora que eles ainda fazem muito sucesso de hoje em dia, ainda tem
tem sim a graça deles e a própria personalidade deles. Entretanto, não aparece aqui o Bob, o Kevin e o Stuart como os 3 protagonistas dos 2 filmes anteriores prequels dos Minions, e que em vez disso, a gente apresenta o James, Henry e o Ed, sendo que o James sonha muito em ser um grande aspirante em fazer filmes quando se trata em fazer filmes, ou seja, em fazer um filme de monstros e tal, com monstros de verdade, e isso vale também para o Henry e o Ed. Mas já que o James com certeza é um ponto forte e que com certeza tem as suas próprias motivações e também o seu desejo em fazerem filmes com tanto entusiasmo cada vez mais. E também é claro de que às vezes o resto dos personagens, fora os Minions e tal, com certeza são bem toleráveis. Agora em Minion Vision. Número 4, como a gente pode se esperar, a animação é muito bonita. E não importa com que cada filme da Illumination que vai lançando de vez em quando e tal, mas você não pode negar de que a Illumination está melhorando cada vez mais nas suas animações, nos seus estilos, nos seus designs dos personagens, nas suas texturas, nos cenários, nos backgrounds, tipo tudo. Tudo mesmo. Número 5, agora lá vem o motivo do porquê eu não achei o filme tão genérico assim. É que o filme, ele é meio que uma grande homenagem à grande era de ouro de Hollywood e também dos anos 20 e tal. Porque, afinal, você vai encontrar um monte de referência lá dos anos 20, dos anos 30 e tal, que é onde tinha aquele cinema mudo e tal, que onde não tinha diálogo e também era tudo preto e branco e tal, que não tinha cor naquela época. E tudo isso vai se transportando para uma maneira bem no estilo dos Minions e do meu favorito, que com certeza funcionou perfeitamente. E isso vale também para a história e o contexto de fazer filmes, que no caso que é onde o filme trabalha nessa parada dos Minions em meio que tentando procurar monstros e tal para fazer o filme deles. E que com certeza essa parada de fazer filmes, em fazendo homenagens e tal, com certeza é o ponto forte desse filme para mim. E isso vale também para a era de ouro de Hollywood, porque afinal você vai encontrar tantas referências, easter eggs e tal, que fazem homenagens, tipo homenagens de verdade sobre todos os blockbusters mais icônicos da história de Hollywood. E que se bem e pensar também, que eu quero mencionar uns 2 exemplos, pelo que eu lembro quando eu tinha assistido o filme nos cinemas. Porque afinal, eu tinha visto uma referência ao ET, do filme ET, o Extraterrestre, que inclusive é um dos filmes mais icônicos da história de Steven Spielberg. E também, é claro, não pode esquecer, o George Lucas aparece nesse filme aqui. Mas só que ele não é interpretado por uma outra pessoa, não. Ele interpreta ele mesmo. Sim, não tô brincando. E caso você não saiba, né, o George Lucas foi o responsável em fazer os filmes de Star Wars. Escreveram um filme de monstros? Sim, Kanmuja Kaiju. Arr, arr. E o que vocês vão usar como monstro? Aham. Misocha Kongomae. Latenobu Daifufu. Tô livre! Diga monstra! O quê? Peraí! Teeny Tiny Baby! Não fica me pegando não, ô grandalhão esquisito! Número 6. A dublagem, tanto na versão original e também na brasileira, é bem fantástica. E isso vale também para a dublagem do ator Pierre Coffin, que caso você não conhece ele é o cara que faz a voz dos Minions, tanto na versão original e também na versão brasileira. E já a voz desse Pierre Coffin, que faz a voz dos Minions e também dos principais, que são o James, Henry e Ed, continuam bem memoráveis. Apesar de que esse Pierre Coffin vai meio que envelhecendo de vez em quando, porque é assim que a vida funciona, né? James, você tem um verdadeiro dom para fazer filmes. Eureka! Gloria, aleluia! Marca um movie de Minions com monstros! Yaki Unigiri! Tô livre! Tá legal,
sou Gary Orton, Oliver Magma e Cabode o Traiçoeiro. Mas meus amigos me chamam de Gumi pra abreviar. Eu conheço o monstro perfeito pro seu filme. Número 7, uma trilha sonora bem decente, do John Paul. Mas eu quero dizer de que a melhor coisa quando se trata na trilha sonora desse filme, que é onde ele meio que vai se meio que pegando cada vez mais as trilhas lá dos filmes, dos filmes bem antigão, lá dos anos 20, dos anos 30 e tal, que na minha opinião, acho isso aqui, ó, uma maravilha, tipo, o suco da alegria pra mim, porque, afinal, mesmo de que você pode achar de que esse filme, o Minions e Monstros, pode parecer um filme meio típico, meio bobo e tal, dos Minions e também da Illumination, e também do meu malvado favorito, mas você não pode negar de que a representatividade dos anos 20 desse filme aqui tá, ó, uma maravilha, um suco de alegria pra mim. Relaxa, somos atores! Ah, isso foi perfeito! Número 8, o filme nem é tão dramático assim nas cenas de ação, mas pelo menos o terceiro ato desse filme foi bem legal. E já a batalha final entre os Minions e tal, alguns dos Minions e tal, e junto com a Irene, que acho que é assim que se fala, né, da Irene, que é aquele monstro gosmento, cheio de olhos e tal, que inclusive é bem nojento, mas até aí tudo bem, foi um bom exemplo disso. Número 9, embora que você pode meio que ver umas piadas que podem parecer muito infantis e bem bobas e tal, que é só para as crianças irem e tal, e ele vai fazer a maior galharda possível por causa das crianças e os adultos, nem tanto e tal, mas você não pode negar de que você vai encontrar umas boas piadas e para você dar umas boas gargalhadas e tal, porque obviamente eu fiquei sabendo de que o humor e a comédia desse filme aqui, do Minions e Monstros, mesmo sendo um pouco mais infantil e típico dos Minions e tal, e do meu favorito, e também de todos os filmes da Illumination em geral e tal, que inclusive tem um humor não muito chamativo para os adultos e tal, mas que inclusive eles adicionam um pouco mais de coisa caótica e tal, que inclusive até pode chamar a sua atenção, e que inclusive o humor de Minions e Monstros também pode ser um bom exemplo disso, e mesmo que pode ser bem típico e bem bobo e tal, que inclusive, acho que já dá pra entender, não é mesmo? Vamos lá! Número 10, as logos da Universal e da Illumination ao mesmo tempo nesse filme e tal foram simplesmente a escolha mais gênia que eu já vi em toda a minha vida. Porque afinal, quando você vai ver a logo da Universal nesse filme aqui, ela já vai começando normal e tal, mas só que daí a música para e daí vai direto para as logos antigas até chegar na logo muito antiga da Universal, que foi direta lá dos anos 20 e dos anos 30 para poder fazer mais sentido. Até porque o filme Minions e Monstros se passa justamente nos anos 20 ou nos anos 30 e tal, e já a logo da Universal foi meio que transportada para a logo mais antiga do possível e direto para os anos 20. E já a Illumination a mesma coisa, e só que daí você vai ver meio que os Minions, tanto o Bob, o Kevin ou o Stuart, ou os outros 3 Minions que apresentaram nesse filme, porque afinal o Bob, o Kevin e o Stuart talvez não possam estar presentes aí no filme e tal, por causa da história e tal. Ele vai meio que cantando assim, ó: Illumination, Illumination, Illumination. E já o estilo deles também é muito bonito e muito bem encaixado, porque afinal você vê meio que esses 3 Minions e tal bem no estilo dos anos dos desenhos bem antigos, lá dos anos 30, como por exemplo Mickey Mouse, Looney Tunes, Osvaldo Coelho Sortudo, Betty Boop, Popeye e por aí vai. Padis, por favor. Chris! E por último, mas não menos importante, número 11, essa frase por um dos Minions que tava fazendo um filme de mistério e tal, totalmente preto e branco e tal, mas só que essa frase aqui, ó: pinhata, carbonara, lasanha. Pois é. Piñata, carbonara,
Lasanha. E que assim, embora de que o filme foi muito legal e um pouco surpreendente ao mesmo tempo, eu preciso falar uns pontos fracos que me deixam de eu falar de que esse filme é muito da hora e tal. Já deu pra entender, né? Então, os meus pontos fracos que eu quero falar sobre Minions e Monstros é que, é a definição de que o filme acaba meio que se provando que a franquia, tanto a saga do meu malvado favorito, tá ficando bem saturada demais. Porque, afinal, embora de que a saga começou muito bem lá em 2010 com o meu malvado favorito, e depois com o meu malvado favorito 2 lá em 2013, mas só que daí, depois do Minions de 2015 e tal, apesar que eu gosto do filme dos Minions de 2015, as coisas vão perdendo ao controle e tal, e meio que mandando do dinheiro e tal, e que vai fazendo muito sucesso e tal, e que, pra ser sincero, tem gente que acha isso normal, né? E eu concordo e tal, mas tem gente que não suporta isso e talvez eu tô nessa, né? Porque afinal, saturação de franquias não é legal não, tipo, de verdade mesmo. Não. Mas enfim, então, 2. A história não se sente tão especial assim e nem tão complexo ao mesmo tempo, porque afinal, ela deveria meio que se passar após os eventos do Minions 2, A Origem de Gru de 2022, porque afinal para poder fazer mais sentido e tal. Mas, né, até aí tudo bem. Então, 3. Ele pode ser considerado como um retcon que pode incomodar muitos fãs da saga. 4. Tem algumas piadas que chegam a ser muito forçadas, porque afinal mesmo, porque é um filme da Illumination, porque o que você espera? É um filme da Illumination, porque afinal tem que ter umas piadas meio bobas e tal, meio típicas dos Minions e tal, né, umas piadas meio idiotas de vez em quando e tal, e que, já deu pra entender, não é mesmo? Então, 5, ele pode se sentir como um filme muito cash grab, tá ligado? O que é um filme cash grab? Que é meio que um filme que foi feito para poder ganhar mais um dinheirinho fácil e tal, em vez de trazer um pouco mais de coração pra arte e tal, né? E que isso não é a primeira vez que a gente vê isso em 2026, porque afinal, talvez o Toy Story 5 também pode valer para isso. Apesar de que Toy Story 5 tem um pouco mais de alma e coração do que o Minions e Monstros, e tá? Pelo menos na minha opinião, tá? Mas já deu pra entender, né? Então, ok. Então, e 6. O Gumi, que é um monstrinho verde e tal, que é invocado pelos Minions e tal, é um personagem bem genérico e esquecível, na minha opinião, em comparação aos Minions. E que, obviamente, quando esse personagem, o Gumi, que é um monstrinho verde, vai meio que se transportar e trocar para o lado de vilania dele, é bem medíocre, né? É meio chato e bem mais qualquer coisa, tá? Porque, afinal, acho esse monstrinho verde muito qualquer coisa, então... mas até aí tudo bem, né? Até aí tá tudo bem. Mas enfim, Minions e Monstros não é um filme maravilhoso, muito menos necessário. E isso vale também para a saga dos Minions e também do meu malvado favorito em geral. Até porque ela não é uma franquia muito querida por todas as pessoas. Porque, afinal, embora que filmes como o meu malvado favorito 1, 2, o Minions 1 e 2 e também tal, também podem ser bem legais e tal, mas não pode negar de que com certeza tem uns pontos fracos. Porque, afinal, todo filme e toda animação tem que ter pontos fracos. Não importa o quão maravilhoso ele pode ser. Mas, pelo que vale a pena, é um filme surpreendentemente divertido que com certeza é uma bela homenagem aos anos 20 e também da era de ouro de Hollywood e também a magia de fazerem filmes, porque, afinal, Minions e Monstros é um filme surpreendentemente divertido e muito legal e que faz uma grande homenagem muito bonita aos anos 20, os anos 30 e também a era de ouro de Hollywood, que vai fazer sobre os filmes, a magia de fazerem filmes, o cinema e também dos monstros e também dos kaijus e tal, e que com certeza é meio que deve ser um dos grandes acertos da Illumination pela surpresa de todo mundo, porque afinal,
Embora que o filme não é de fato uma grande obra-prima e tal, mas que com certeza vale muito a pena caso você for fã dos Minions e também do meu malvado favorito, e também caso se você for fã dos Minions, caso se você também for fã de filmes que representam muito bem a época bem antiga, anos 20, era de ouro de Hollywood e também de outras coisas que você pode meio que se saber e tal. Porque de verdade, Minions e Monstros foi muito bom. Mas eu acredito de que Super Mario Galaxy, o filme, é um pouco mais melhor do que Minions e Monstros. Porque afinal, Super Mario Galaxy é outro filme da Illumination que lançou nesse ano. E que eu com certeza amei de verdade o Super Mario Galaxy, pelo menos na minha opinião então. Mas pelo menos, Minions e Monstros com certeza é um filme que funciona muito bem. E eu também considero ele como um filme pipoquinha, porque em definição, caso você não sabe o que é um filme pipoquinha, é aquele tipo de filme que não precisa ser tão complexo ou também muito feito de forma muito artística e criativa. Ela se serve como um filme que só foi feito para ser divertido e bem legalzinho de assistir. E já Minions e Monstros é um bom exemplo disso, de ser um filme pipoquinha. Então é exatamente isso. Então, em conclusão, esse filme foi muito legal. Mas e se for um sucesso de bilheteria e que a Illumination vai meio que tratando da franquia dos Minions e também do meu malvado favorito e vai ser tipo igual a Era do Gelo, né? Pois é, né? Deus me livre. Mas até aí tudo bem. Então eu vou dar Minions e Monstros uma nota de 8,6/10. Embora de que seja um dos grandes acertos da Illumination, de acordo com várias pessoas ao redor do mundo, mas eu achei um filme simplesmente divertido e engraçado e levinho de assistir, apesar dos seus próprios problemas e tal, mas não pode negar de que a representatividade dos anos 20 e da era de ouro de Hollywood e também de fazer filmes e tal, com certeza foi a grande trufa desse filme pra mim. Embora de que eu prefiro o Super Mario Galaxy, o filme, do que esse filme aqui, mas tá aceitável, tá? Aceita que dói menos. Então, obrigado de verdade por assistir a minha crítica sobre Minions e Monstros. Então, eu sugiro que você deixe um like, se inscreva no canal, comenta e ativa o sininho das notificações e também compartilha para os seus amigos, e é tudo isso que você pode fazer sem nenhum problema. Então é só isso mesmo, um grande abraço para todos vocês e... Tchau. Porque, nossa, sério mesmo, nossa, dá pra acreditar de que esse brinquedo aqui dos Minions lá do McDonald's já faz 10 anos que inclusive, meu Deus do céu, porque época boa que não volta mais de jeito nenhum, né, infelizmente. Mas enfim, né, então, tchau.